Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Newton Santos, sou repórter fotográfico profissional, estou à frente do canal e peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal, dar ali seu joinha, né, para realmente em toda essa resenha que vocês vão assistir. E também convide seus amigos a se inscreverem no canal, que incentive eles a se inscrever no canal. E quem tiver à disposição, que quiser participar da resenha, entre em contato, que nós estamos aqui realmente para falar com vocês todos que são torcedores apaixonados. Hoje eu estou aqui com dois São Paulinos. Eu não sei se eles estão muito felizes, não. Estão muito, não. Ganharam um títulozinho, estão com o coração assim, ó, cheio o coração dele. Estou aqui com o Guilherme, que é São Paulino, escapuliu duas vezes não quis falar. Hoje que é campeão, ele está aí. Guilherme, e estou aqui com o Careca. O Careca já participou de momentos difíceis do São Paulo aqui da resenha. O Careca voltou. Mas são dois amigos, são dois jovens assim, super especiais. E estão aqui no canal. Obrigado por vocês terem aceitado o convite aí, tá? Valeu, Nilton. E aí, Gui? Tudo bem? Valeu aí por ter chamado. Sempre um prazer estar aí com você e principalmente falar do Tricolor, né? Principalmente depois de ser campeão, né? Tudo mais fácil, né? Pô, felicidade. Sempre falar com o sorrisão aberto. Aí é mole. Aí é mole, né, Gui? Aí é fácil, pô. Dei migué na outra vez, por quê? O time tava como? Fase mal. Agora o quê? Time feliz, campeão? Tô aqui. Radiante. Eu vou começar perguntando o seguinte. Cara, o São Paulo, assim, vocês estavam quanto tempo sem título? Que se esse título realmente dá confiança no São Paulo melhor? Quer falar? Bom, posso falar? Fala aí, falar. pode falar. Cara, depois de 8 anos, assim, de ter ganho aquela Sul-Americana em 2012, e aí, 2016, a gente bate na trave, fica vice no Brasileiro, com aquele time que era razoavelmente bom, tinha aquele quarteto legal, que era o Kaká, o Ganso, o Pato e o Allan Kardec. O time era bem legal, a gente bate na trave. Aí vem vindo nessa. 2015, isso. 2016, Eu a acho gente que foi chega em na semifinal. 2014 isso. 2014, verdade. Aí, 2016, chega na semifinal da Libertadores, somos meio garfado ali, né? Aquele joguinho complicado, também bate na trave. E aí vem nessa. Aí, a mesma coisa em 2018, a gente perde o título para o Palmeiras, depois de estar um tanto na frente. Ano passado, a mesma coisa. Então, cara, esse título tira um peso enorme das nossas costas. O Gui e qualquer outro São Paulino entende, velho. Não é por ser um paulista ou qualquer outro título, mas estava valendo como se fosse uma Champions League para São Paulo. Agora é só jogar com alegria, o resto que as coisas fluem, sabe? Mas com esse peso de não tem título faz 8 anos, é muito pior. Os jogadores ficam com o pé atrás, comissão técnica, então tira um peso grande, sabe? É verdade. Fora a final também de 2019, São Paulo contra o Corinthians no Paulistão. E aquilo foi ridículo, foi muito triste, foi tipo... Eu acho que foi um dos momentos mais tristes quando eu tô torcendo pro São Paulo, porque faltava, sei lá, segundos para acabar o jogo e ir para os pênaltis. Daí a bola vem do meio de campo, atravessa, e o cara faz um gol de voleio de fora da área. E esse gol foi inacreditável, realmente. Esse gol, poucos sabem, mas eu quebrei a mão com esse gol. Eu não aguentei, Nilton. Saiu esse gol, minha avó estava no sofá assistindo o jogo. Eu falei, não é possível que isso aconteceu. Daí eu virei para dar um soco no sofá, eu falei, não, vou dar um soco na véia se isso acontecer. Daí eu olhei a parede e eu falei, eu não tô acreditando. Daí eu dei um soco na parede, minha mão começou a doer um pouco, eu comecei a desacreditar, daí depois minha mão começou a doer muito. Eu falei, não é possível que o Corinthians fez isso com minha mão. Não, é decepção total, eu entendo. É verdade, cara, é decepção total. Mas, assim, não, e ô, Nilton, pode falar. Fora as eliminações, né? Assim, isso a gente está falando de quando bateu na trave, chegou em final, terminou em segundo.
ou estava bem o campeonato inteiro, depois desandou, mas, meu, todas as outras eliminações que foram pífias do São Paulo. Para o Mirassol, ano passado, daquele Verdade, jeito. verdade. Algumas vezes, o Lanús, ano passado, foi muito triste aquele jogo contra o Lanús. Nossa, A esse gente jogo foi virar o jogo do realmente jeito que triste. virou. É E aí mesmo, cara. tomar aquele gol e ser desclassificado praticamente no último segundo também, fora outras que, meu, se a gente for ficar falando de eliminação triste do São Paulo aqui, a gente fica 1 hora falando para mais, né? Porque é muito tempo, né, cara? Foram 8 anos, né, sem título, né? Muito, cara, Sim, muito. só que esses 8 anos ninguém fala porque a maior parte das vezes não. Nesses 8 anos, São Paulo não ganhou nada, mas sempre chegou batendo na trave. A Isso é gente que chegou, sei dói. lá, então, a gente chegou, todos os anos o São Paulo chegou em top 4 de alguma competição. Esses dias eu tava falando, careca, disso, que eu acho que a gente chegou em quarto ou terceiro, numa semifinal de Copa do Brasil em 2013, 14, chegou vice do Brasileirão 2014, 2015 a gente chegou perto, eu acho que de uma Libertadores também. A gente perto não, mas sei lá, umas quartas, semi por aí. Daí 2016 a semifinal contra o Atlético Nacional, que não dá nem para falar. Em 2017 teve o Paulista também, que eu acho que foi esse Paulista, que São Paulo também, contra o Corinthians, tomou um gol Foi. no último minuto, foi para os E aí foi pro pênaltis. pênalti, o Ligeiro perdeu o pênalti. Daí Cara, de 2018, vice, 19 Paulista também. Daí 20 ano passado, Brasileirão. E esse ano, felicidade por Se enquanto, né? Deus quiser, vai continuar assim, Gui. Vamos voltar a ser o que era Você antes. espera. cara, porque vocês, cara, o São Paulo sempre foi time ganhador, né, cara? Sempre um time que ganhou títulos, né, cara? Sempre estava ali. O São Paulo é time grande. São Paulo é um time grande, é um time que ganha título. Cara, 8 anos sem título para o São Paulo, acho que foi muita coisa. Mas eu pergunto para vocês o seguinte: Muito. não é muita coisa, eu falo assim, essa mudança que teve no São Paulo, a chegada do Muricy, a chegada do Crespo, eu queria que você me falasse sobre essa mudança que ainda está no começo, mas o que pode render essa mudança? Quer falar, Gui? Eu falo. Não, pode falar, depois eu vou complementando. Beleza. Cara, para mim, era o que eu estava até falando com o Gui, com meu pai, às vezes eu falo. A diferença vai, por exemplo, para um time do ano passado do São Paulo, que também disputou títulos, chegou perto de conseguir, só que o que você falou, do Muricy, o próprio Crespo, o Júlio Casares, o presidente, mudou a identidade do São Paulo. Você olha o São Paulo em campo, você olha o São Paulo fora de campo, eu digo, o que está correndo dentro de campo, as contratações fora de campo, mostra que o São Paulo está começando a voltar a ser o que era antes, sabe? Mesmo sem dinheiro, trouxe alguns jogadores muito bons que estão fazendo a diferença, o Benítez, o próprio Miranda, que para mim são as melhores contratações que o São Paulo fez e são as que fizeram maior diferença para a gente ser campeão paulista e, se Deus quiser, continuar assim pro resto Continuar. do ano. Mas o Muricy dá uma força enorme. O próprio Crespo estava falando ontem na entrevista dele, não, antes de ontem, no domingo, depois do jogo, que o Muricy dá uma segurança enorme. O Muricy passa muita coisa para ele do que é o São Paulo, do que representa o São Paulo. Então, o próprio Júlio Casares ser um presidente são paulino, você vê que ele quer a mesma coisa que a gente, torcedor. Ele quer ver o São Paulo lá em cima. É onde tem que estar. São Paulo é muito grande. É muito grande. Não era para ter acontecido tudo isso que aconteceu. São Paulo foi afundado no poço por causa da diretoria anterior. Então, acho que ficou fácil de perceber agora que tudo isso está voltando, sabe? A diretoria é muito boa, as contratações estão sendo eficientes mesmo sem dinheiro e jogando com raça. Para mim, são as coisas que fazem maior diferença e realmente São Paulo, se Deus quiser, está mostrando que vai voltar a ser o que era antes. E dentro disso que o Careca falou, vale lembrar que, tipo, dentro da diretoria do Leco,
surgiu muita coisa dele com foto, com camisa do Palmeiras, que dá uma insegurança pro torcedor, querendo ou não, né? É Pô, verdade. surge do nada uma foto dele com a camisa do Palmeiras e a família dele. Daí dá uma insegurança para. Não é nem só para o torcedor, mas sei lá, o técnico que chega no time e fala: pô, eu tô aqui comandando São Paulo, só que o meu presidente, o cara que paga a grana para mim, para eu comandar o time, não torce para o time que eu tô comandando, ele não tá nem aí se a gente vai ganhar ou se vai perder. E isso Exatamente. trouxe É muitas verdade. coisas, como, sei lá, o Aguirre em 2018, que do nada o time parou de jogar. Era para ser campeão, parou de jogar. Igual o Diniz em 2020. Do nada parou de jogar. Tipo, são coisas estranhas que aconteceram na diretoria do Leco, que o time tá para ganhar, tá para ser campeão, e do nada acontece alguma coisa, literalmente do nada, e o time deixa Lá de ser dentro, a campeão. gente nem sabe dizer o que é direito. Ninguém sabe Sim, explicar. Foi o Diniz que brigou ano passado. Foram jogadores que fizeram corpo mole, tentaram fazer ele cair. Ninguém sabe explicar. Então parece que é coisa de dentro, parece que é coisa de diretoria. Então é muito É, estranho, realmente muito estranho. Parece que fazem não, né? O Leco e a diretoria dele estavam fazendo de tudo para acabar com o São Paulo. Eu não sei se não era a vontade dele, ele conseguiu do mesmo jeito, velho. Parecia que era isso que ele queria. tanto agora, que o hum, Leco ele conseguiu brigar com grandes ídolos, tipo o Muricy ele teve 10 anos para voltar. 10 anos não, porque eu acho que em 2012 que começou a diretoria. 2014 começou a diretoria do Leco. O Muricy de 2014 até 2020, ele se recusava a ir para o São Paulo, porque verdade. por causa do Leco. Daí ele foi para o Sport TV. Quando o Leco saiu, literalmente, ele saiu. No outro dia, ele rescindiu o contrato com o Sport TV. Pode ter ver, Então, é verdade, é verdade. E vou te tanto falar, que. e ele com Pode falar. esse presidente que está aí, eu acho que agora que assumiu, eu acho que já tinha Uhum. tinha já aí feito um certo acordo com esse presidente que está aí agora, que voltaria, que ele realmente, assim, como o Gui falou, assim que ele ganhou as eleições, ele falou: estou fora do Sport TV. Foi. Já saiu e já foi para São Sim, Paulo. Que sim, eu acho é onde é o lugar que. dele, né, Gui Careca? O lugar Sim, dele, acho que o Muricy ainda tem muita coisa para passar ainda, sabe? Para um técnico que nem o, o Crespo. Tem muita coisa para passar para jogadores, sabe? O Muricy tem muita coisa ainda para acrescentar, cara. A importância dele no São Paulo hoje é uma coisa maravilhosa, cara. Sabe o que me lembra um pouco? É, mais uma coisa que para mim me faz lembrar o que era o São Paulo nos últimos anos, e meu pai me fala, e eu vejo na internet, em vídeos, porque a gente é novo, né? Então muito disso a gente não viu. Quando, na época, o Tele Santana formou o Muricy. O Muricy aprendeu tudo que ele sabe hoje e Com o Tele virou o técnico Santana. que ele é hoje, boa parte com o Tele Santana. O Muricy é meio que um pupilo do Tele, assim, se for falar. E eu acho que tem muito do Crespo acabar acontecendo isso também com o Muricy. Eu acho que ajuda demais e tem tudo para o Muricy conseguir fazer a mesma coisa que o Tele fez para ele, poder fazer para o Crespo também. ou para, sei lá, o Alex, que chegou agora da base, que o Muricy e ele estão com contato toda hora junto, conversando. Então, o Muricy não só para o Crespo, mas, sei lá, para a instituição São Paulo, ele tem muita coisa para passar, desde que seja do Tem. jogador, desde que seja o Daniel Alves, que é o melhor do time, até o, não sei, o faxineiro, o roupeiro do time. Ele tem muita coisa para passar para todo mundo ainda. Tem muita Ele é o coisa. São Paulo. O Muricy tem São Paulo correndo na veia dele, né? Não tem jeito. Não tem, é Não tem verdade, jeito. cara. Porque eu me lembro do Muricy jogando com a camisa de São Paulo, aquele cabelinho dele ridículo, mas, mas era moda na época, era moda. Cara, jogava pra caramba o Muricy, cara. Era um bom jogador. Agora, assim, eu pergunto uma coisa para vocês. Cara, vocês viram, claro que vocês viram, a alegria do Crespo. Parecia que ele já era São Paulo desde pequeno. A alegria dele na comemoração e a alegria que ele tava com esse título, cara.
Sim, Meu, você falar até me ele... arrepia. Eu fiquei Falando sério. arrepiado aqui. Até O arrepia de lembrar. Crespo, na coletiva, a gente não sabe se foi de forma irônica, porque, né? Mas ele comparou a Champions League com o Paulista. Ele falou que o Paulista, para ele, nesse momento que ele está vivendo atualmente, valia mais do que a Champions League que ele ganhou. Então, sei lá, eu acho que isso mostra o tanto que ele está sentindo do São Paulo, da torcida, A que mesmo na identificação que ele pandemia. tá tendo, né? Sim, o Sim. tanto que provavelmente o Muricy passou para ele, ou o Hernanes, que o São Paulo atualmente, apesar de ser um time novo, em tese novo, metade de Cotia, o São Paulo ainda tem ídolos no time, como o Miranda, o Hernanes e o Muricy, que passam isso para todos os jogadores do time. Então, E além disso, o Crespo, por ele ser um cara argentino e sul-americano, ele sabe o que o São Paulo também representa, tanto aqui na América do Sul quanto mundo afora. Então, ele sabe tudo que o São Paulo já foi. Ele viu provavelmente de perto, por ser argentino, mais uma vez. Ele jogou Libertadores e ele sabia o que o São Paulo representava numa Libertadores, Claro. até mundialmente também. Então, eu acho que foi fácil para ele ver e ele está mostrando isso para a gente. Ele está sabendo incorporar o que o São Paulo representa, entende? A grandiosidade que o São Paulo tem, o Crespo está mostrando que ele entendeu isso e que ele quer... desde a primeira entrevista dele, ele falou isso. Não é para estar acontecendo isso com o São Paulo e vocês vão ligar a televisão e vocês vão ver o São Paulo de antigamente, vocês vão ver uma identidade. E é isso que está acontecendo com o São Paulo. São Paulo está com a identidade de um time gigante como ele é. Fala, Careca. Fala, Gui. não, eu acho que é isso aí que o Careca falou. Ele chegou, falou uma frase que logo em seguida já colocaram a frase que ele falou estampada no vestiário do Morumbi, que é: onde não chegam as pernas, vai chegar o coração. Eu acho que isso ele já mostra, tipo, o espírito de um sul-americano, o espírito de uma pessoa que ama futebol e que ama o São Paulo, que mesmo que a gente não consiga, não tá dando certo no jogo, como contra o Palmeiras, não tava dando nada certo pro São Paulo. O São Paulo não conseguia criar. Daí o Luan domina uma bola de longe, chuta com o coração e a bola entra de algum jeito incrível. Tipo, não tá dando certo. As coisas podem não estar dando certo em campo. O outro time pode estar amassando a gente, mas em um toque a gente vai ter que decidir o jogo e não importa o que aconteça até o final do jogo, a gente vai ter que acabar com os caras, matar os caras, nem que seja saia do campo com 5 expulsos, a gente tem que ganhar o jogo. Eu acho que é isso que o Crespo passa. Sim, e o torcedor acredita nisso agora, né? Eu faço uma pergunta para vocês assim. Vocês conseguem enxergar a mudança do trabalho do Crespo para o trabalho do Diniz? Você consegue ver alguma mudança? Eu consigo enxergar bastante, porque o Diniz ele jogava numa 4-4-2, eu acho, ou 4-3-3, e o Diniz, para sair jogando, ele saía jogando com o time inteiro atrás da linha de campo, para o nosso campo de defesa. Ele queria sair jogando, tocando. O Crespo quer sair do mesmo jeito, só que em vez do Crespo sair com o time inteiro na defesa, ele deixa o ataque no ataque, o meio no meio, a defesa na defesa. A defesa tem que achar uma bola para o meio uma bola para o ataque e sair o gol. Não é igual o Diniz, que está todo o time atrás, se perde uma bola, perde e toma o gol, entendeu? Eu acho que essa nova formação que ele está implementando, eu acho que está sendo bem funcional para o São Paulo. Além da segurança defensiva. Para mim, eu acho que é a maior diferença desse São Paulo para o do ano passado. Porque se você for parar para ver, o São Paulo do Diniz até que também estava sempre no ataque, estava querendo o jogo, mas, na verdade, duas coisas. Essa segurança defensiva, que acho que por ter 3 zagueiros, e o sistema defensivo muito bem postado, que você repara, o adversário, qualquer um que seja, vem para o ataque, sempre tem 3 em volta. O cara não fica com opção nenhuma, ele é obrigado a voltar. E aí o São Paulo vai com 5 jogadores, pressiona aquele jogador e vai empurrando o time adversário, amassando eles para o campo deles.
E é o que faz o São Paulo moldar o time dos caras e ficar com aquela posse de bola, mas não a posse de bola mentirosa do Diniz, que tocava a bola no nosso campo e ficava com 2 zagueiros, um aberto de cada lado, o nosso time inteiro para dentro da área. E aí ficava o Arboleda de um lado, o Bruno Alves do outro, eles tocavam um para o outro, aí alguém errava, o time adversário chegava e fazia gol sozinho. Então, diminuiu os riscos, deixou o time muito mais consistente. Então, eu acho que é muito grande a diferença, né? Agora, uma coisa que eu queria que você me falasse sobre a chegada do Miranda e como o Crespo deve ter convencido o Diniz a voltar para a lateral. Primeiro, eu acho que a chegada do Miranda, tipo, por ele ser um ídolo do clube, eu acho que a dupla, que São Paulo jogando uma três zagueiros, então a outra dupla de zaga que fica com ele já se sente, pô, é o Miranda, ele não vai errar, a maior parte das bolas ele vai acertar, é o Miranda, pô, ele não vai errar. Então eu acho que a zaga já fica com uma segurança muito maior nisso. E eu acho que isso do Crespo conseguir trazer o Daniel para a lateral, primeiro, eu acho que tem uma influência do Daniel querer ir para a Copa de 2022, que ele, no meio de campo, não tem como o Daniel ir. Ele não ia ter como, sim, ele não ia ter como ir só na lateral. E outra forma é que o São Paulo, atualmente, São Paulo joga com 3 armadores, tipo, no meio central, que são 2 volantes, um primeiro que fica mais, um segundo e um mais armador. O Daniel Alves, eu acho que ele não é melhor na posição, tipo, pensando... O Daniel Alves pode ser melhor na lateral, mas na posição de volante, eu acho que o Daniel Alves não é melhor nem que o Luan ele cobre tudo. O Lisieiro cobre tudo também e acha muito passe. E o Benítez, que era a posição que o Daniel estava jogando, e o Benítez é o Benítez, tanto que ele foi o melhor jogador do campeonato. O Daniel Alves não conseguiria achar as bolas que o Benítez acha. Ele tem uma visão de jogo de gênio, Daniel. Só que é uma visão de gênio para lateral, não para um meio-campista. Benítez tem uma visão de gênio para meio-campista, não para lateral. Então, eu acho que o Crespo convenceu ele falando: se você não quiser ir para lateral, primeiro, você não vai para a Copa do Mundo, segundo, você não vai ficar no meu time titular. E com isso, eu acho que o Daniel falou: tá bom, vou para lateral. Tanto que ele até aceitou, ele postou no Instagram que ele é realmente o melhor do mundo na posição dele. Você falou tudo, Gui. Pega muito para ele a Copa, mas o que mais faltou para o Diniz foi a hombridade de virar para o cara e falar: não, ou você joga bola ou você vai para o banco. Porque mesmo na época que não tinha o Benítez, o Lisieiro ainda estava machucado, eu ainda acho que o Daniel Alves, no meio de campo, era um jogador muito comum, muito abaixo. Então, mesmo, por exemplo, na época estava com o Tietê, Luan e Tietê era muito melhor do que Luan e Daniel Alves. Porque o Tietê, mesmo sendo... Ele é um bom jogador, ponto. Mas o Dani, como volante, é muito comum, ele é fraco. Então, ele seria reserva. E só não era por ser o Daniel Alves. E aí o Diniz não tinha hombridade suficiente para virar para ele. Pela carreira, por tudo que o Daniel Alves representa, o Diniz acho que não tinha coragem ou sei lá o que acontecia para ele virar para o cara e falar: não, aqui você não sabe jogar. Vai para onde você é o melhor do mundo, que lá você vai ajudar muito o São Paulo e vai se ajudar também, né? Acho que faltou coragem. E o Crespo mostrou o contrário, né? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não vão ficar chateados, não. O Benítez é um talento. É talentoso demais. Já provou vocês aí nesses jogos. Agora, uma coisa que vocês vão ter que se acostumar é que ele é muito dodói. Então, Newton, para eu ser bem sincero com você, a gente estava jogando videogame um dia, eu, o Careca e os nossos amigos, e começou a surgir boatos que o Benítez ia para São Paulo. E eu acompanho, eu assisto um pouco não de futebol, mas de comentários do Brasil inteiro dos seus times. E eu vi uma pessoa falando do Vasco e falando do Benítez, falando que ele não gostava do Benítez por isso, exatamente por isso, que no Vasco o Benítez
ele não jogava, ele não jogou a temporada inteira. Ele não faz. jogou jogos. O Careca e Gui, não corta o seu raciocínio, não. Ele não faz 10 jogos direto. Então, foi exatamente isso que eu estava vendo. O Benítez, ele jogou no Campeonato Brasileiro, no máximo, de 38 rodadas, ele jogou no máximo, sei lá, 10 jogos, 15 jogos. Que ele Chutando sempre alto ainda. chutando alto, que ele jogava um jogo e se machucava, e daí a contusão dele às vezes nem era tão séria assim, só que daí o treinador não colocava ele no outro jogo do Brasileirão, porque na outra semana ia ter Sul-Americana, e daí ele falava, eu não quero jogar o Brasileirão porque eu quero jogar a Sul-Americana. Só que eu acho que isso do Benítez, dele machucar muito, nada contra o Vasco, mas eu acho que no Vasco ele tinha que atacar muito e defender muito. Então, isso, querendo ou não, cansava muito ele de atacar, defender, Não, no Vasco ele e ele fazia acabava tudo. machucando. Gui, tu Então, falou ele tudo. fazia tudo. Tu fez o comentário certo, ele fazia tudo. Aqui no Vasco ele fazia tudo. Eu sou vascaíno. Eu falo para você, ele marcava, atacava, marcava, não sei o que, dava carrinho, fazia tudo. Porque também é o espírito argentino, né? É o espírito argentino Sim. que ele tem. De carinho com o negócio, Mas, cara, eu não sei se o São Paulo vai chegar a um ponto de ter que fazer um check-upzinho nele para saber por que ele tem tanta contusões. Você vai ver, estou falando para você. Você vai ver. Não, Eu estava sim, vendo um pouco sobre isso e eu fui procurar algumas coisas, né? Porque depois que ele foi contratado, a gente viu que realmente ele é o que a gente esperava, falando de técnica, né? Ele é muito bom jogador mesmo. Isso já provou para todo mundo. E aí eu fui ver por que falavam mal dele no Vasco, sobre não jogar e tal. E estavam falando que no São Paulo fizeram até um planejamento especial para ele. Tem que fazer. Para ele não vir lesionando. Tipo, por exemplo, o São Paulo vem ganhando um jogo de 3-0, jogo tranquilo, vão tirar ele de campo. E ele já vai tratar o problema dele, já vai no banco, ele já vai ficar um tempo maior do que os outros jogadores descansando. Porque senão ele não consegue jogar o jogo inteiro e ainda jogos seguidos. E eu tô achando até legal. Falou tudo. E é verdade mesmo, cara, que é isso mesmo. Ele jogou menos jogos, mas nos jogos que ele jogou foi entrega total, ele correu o jogo inteiro. Ele foi diferenciado. Ele não ele lesionou, foi só nesse último jogo que acabou pegando, que é o que você falou. Ele jogou 2 jogos seguidos, já zoou, entendeu? E ele jogou praticamente o jogo todo. Contra o Palmeiras, o primeiro jogo foi quando lesionou, mas no jogo anterior ele já tinha jogado quase o jogo todo também, contra a Ferroviária, e no outro final de semana também. Então já acabou sobrecarregando um pouco, né? É um talento. Eu gosto de perguntar, porque nós estamos quase perto de encerrar. Eu faço uma pergunta para vocês. Vai começar o Campeonato Brasileiro. Como é que vocês conseguem se enxergar nesse Campeonato Brasileiro? Um comentário bem rápido de vocês. Nilton, para ser bem sincero... Vocês vão disputar o título? Eu acho que a gente disputa o título, só que eu acho que nesse momento, nesse começo de brasileiro, eu acho que o São Paulo vai dar uma maior prioridade para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Concordo. O Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai jogar com seriedade total, só que se tiver um jogo de Libertadores numa quarta-feira e um jogo de Brasileirão num domingo, eu tenho total certeza que o Crespo chega com um time reserva no domingo, mesmo que seja, sei lá, contra o Flamengo, contra o Grêmio, contra Corinthians, Palmeiras, mesmo que seja contra um time grande, eu acho que o Crespo chega com um time reserva para tentar focar em ganhar uma Libertadores ou a Copa do Brasil. Concordo, tá certo. Eu concordo. O São Paulo vai acabar, como já ganhou o Paulista agora, vai almejar coisas maiores, né? E por estar disputando todos os títulos que tem direito agora, São Paulo vai, obviamente, atrás da Libertadores. Então, o Gui falou tudo, vai sempre poupar, mas eu continuo, mesmo talvez jogando alguns jogos com time reserva, eu ainda acho que o São Paulo vai brigar por título, porque além da gente, os outros times também vão fazer isso, né? Flamengo, Palmeiras, o Palmeiras mostrou isso até agora no Paulista. Vão sempre priorizar também a Libertadores. E são os times que estão
digamos, com maiores chances, assim, de ganhar o Brasileirão ou chegar entre os primeiros. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo vão priorizar. Só que o time do São Paulo, que seria o reserva, é um bom time também. Chegou agora um novo reforço, eu esqueci o nome dele, qual que é o nome dele? Chegou 2 reforços agora, o Emiliano Rigoni e um atacante que eu esqueci o nome do defensor, que é um uruguaio que fez 120 gols em, sei lá, 30 jogos. Ele é gênio do futebol. Aí, sobre o Rigoni, ele vai vir para ajudar muito, porque eu estava vendo sobre, ele é um bom jogador, então aparentemente ele deve entrar na posição do Sara. E o São Paulo com o elenco completo, o Sara indo para um time reserva, o Pablo também. O Éder também deve ficar, porque o São Paulo deve jogar com o Benítez e esse Rigoni no meio e o Luciano na frente. Então, ainda complementaria muito mais o time reserva do São Paulo. Ia ficar um time realmente competitivo, sabe? Então, eu acho que a gente tem grandes chances de brigar por tudo que tiver disponível aí na temporada. E eu acho que, mesmo com o time atual reserva do São Paulo, o time atual reserva do São Paulo, eu acho que já consegue, sei lá, cobrir alguns jogos. Tanto que o São Paulo, a torcida, eu particularmente não achei um resultado tão ruim, mas o Careca, ele me julgou, ele me xingou muito por isso, por ficar feliz pelo empate com o Corinthians lá na arena deles, 2-2, com o time reserva, que o São Paulo foi com o time reserva para focar na Libertadores e jogou contra o Corinthians, que é um time... O Corinthians pode estar na maior crise, mas é um clássico, é na arena deles, e o Corinthians também estava prestes a jogar Sul-Americano, um jogo decisivo. Então, eu acho que o São Paulo, com esse empate, mostra pra gente que o time reserva de São Paulo consegue bater em, sei lá, um Goiás, um Cuiabá, esses times de menor expressão. Gui Careca, eu agradeço vocês aqui por ter aceitado o convite. Nós estamos aqui encerrando. Cara, vocês deram um show. Brigadaço por vocês terem participado dessa resenha, brother. Tamo junto, Nilton. Brigadaço. Show que vocês deram. Deram um show. Eu que agradeço, Nilton. Tamo junto. Da hora demais.